Alessandro Jodar, tá na área, Alessandro Jodar? Estamos aqui, Bocardi. Diga lá, nós vamos começar com o quê? A nossa conversa. Nós vamos começar falando de racismo, viu? Mas de novo, todo dia agora? Não, qual foi? Porque a gente não podia ignorar tudo que aconteceu aí nos últimos dias, né? Foram diversos casos de racismo registrados em jogos de times paulistas e brasileiros de futebol masculino. Na Libertadores foram 4 ocorrências nas partidas de Corinthians e Bragantino contra os argentinos do Boca Juniors e do Estudiantes, respectivamente. Então, o Corinthians contra o Boca e o Bragantino contra o Estudiantes. Aí, nesse caso, sempre envolvendo o argentino, né? Nesse Só pra gente acentuar e pontuar o tamanho. Se a gente tem um desafio muito grande aqui no Brasil com relação a essa questão, na Argentina, então, vamos Ele existe dizer, também. Também? Poxa. Mas eu acho que não é só argentino, brasileiro, é sul-americano, porque teve também o jogo do Palmeiras contra o Emelec no Equador e lá teve caso de racismo. E a gente ontem no jogo do Flamengo contra a Universidade Católica do Chile, acreditem, mais um caso de racismo. Fora todos esses, o Observatório do Racismo no Futebol registrou 2 casos na 4ª divisão do Campeonato Paulista Masculino, que a gente viu, inclusive, uma reportagem aqui no Bom Dia São Paulo. E aí, Bocardi, para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Marcelo Carvalho, ele que é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Bom dia, Marcelo. Prazer poder falar com você. Uma pena que para falar desses casos tão lamentáveis, mas é necessário a gente conversar a respeito disso. E eu queria, primeiramente, saber de você como a gente interpreta a ação dessas pessoas. Tem gente que acha que a arquibancada é terra sem lei? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Bocardi. Infelizmente, sim. Infelizmente, a cultura do futebol, muitas pessoas acreditam que o futebol é esse espaço de ir para um estádio de futebol e despejar nossa frustração, né? Lá fazer gritos homofóbicos, racistas. Isso é uma cultura que o futebol começou, a partir de 2014, a vigiar mais. Então, a gente cada vez mais está atento a essas denúncias e parece que de 2014 para cá, a gente começou a ter uma maior conscientização. Visto isso, é o aumento de denúncias. Mas, infelizmente, agora em 2022, parece que as pessoas perderam o pudor. E principalmente na Libertadores, né? Nós estamos vendo cada vez mais denúncias de racismo, com os racistas fazendo isso sem vergonha nenhuma. Eu acho que esse é o ponto principal do debate agora, é que as pessoas estão expressando esse racismo e elas não estão se escondendo, elas estão ali, colocando o seu rosto, né? Para que todo mundo veja. Esses casos mais recentes que falamos aqui nessa semana, como é que vocês enxergam isso? É porque foram mais flagrados, digamos assim, ou tem realmente algo acentuado? Não, é claro que a gente sabe que o racismo está presente em todos os jogos, né? Mas a manifestação ocorre de maneira diferente. E daí, essa semana a gente viu, inclusive aí com imagens, as pessoas cometendo atos de racismo e sendo flagradas. Como é que vocês avaliam essa semana? Não sei se a gente consegue ouvi-lo, mas agora voltou o vídeo também. Como é que vocês avaliam? É uma questão da Libertadores? Tem alguma particularidade? Porque a gente tem uma semana de casos se sucedendo, né? Não é da Libertadores, é algo relacionado ao ano de 2022. Em 2019, que foi o último ano de futebol sem pandemia, o Observatório monitorou 70 denúncias de racismo no futebol. E agora, em 2022, já são 26 casos monitorados pelo Observatório no futebol brasileiro. Ou seja, pós-pandemia, nós estamos vendo uma crescente de denúncias de casos de racismo no futebol brasileiro. Isso é muito triste e, acima de tudo, acho que nós precisamos nos perguntar como transformar isso. Parte das instituições ligadas ao futebol, na verdade, deve envolver os governos. Nesse caso, a gente está falando até em relação a outros países. Como dá para cada um de nós contribuir para que isso mude? O primeiro passo é da justiça desportiva, né? A justiça desportiva, ela precisa estar atenta a essas denúncias e ela precisa punir. Porque toda vez que um caso de racismo não é punido, a gente passa para a sociedade que o racista está liberado para expressar racismo no estádio de futebol. E aí a gente está vendo esse aumento. Por quê? Porque as pessoas estão que não existe punição. Então, o primeiro passo é a justiça desportiva punir
os agressores e também começar a punir os clubes, para que os clubes comecem a executar campanhas de combate ao racismo, campanhas educativas e de conscientização. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? A gente não pode ficar preso à punição, a gente precisa também que os clubes comecem a trabalhar campanhas de educação e de conscientização. Como é que vocês explicam essa questão? Porque no futebol ele é diverso já, sempre foi. Ele sempre foi super diverso. É um esporte muito diverso, né? No mundo inteiro. E aí a gente está falando só da questão racial, a gente está falando de origem das pessoas. Os jogadores saem de um lugar, vão jogar no outro, todo mundo se mistura, né, no futebol no mundo inteiro. E por que ter esses casos tão acentuados assim, desta forma? Bocardi, assim, o futebol, seja o brasileiro, seja o mundial, sempre conviveu com o racismo. Mas em determinado momento, a gente primeiro se pensou que isso era parte do futebol. E aí depois a gente começou a entender que isso não é parte do futebol. Começaram as denúncias, começaram as campanhas de conscientização, mas a gente consegue perceber que isso não é um tema que a gente consegue ter ele discutido com frequência dentro do futebol, né? A gente discute muito o racismo no futebol quando acontecem casos de racismo, mas a gente precisa discutir, por exemplo, no Brasil, a ausência de treinadores negros, a ausência de pessoas negras nos cargos de comando, nos cargos de direção e conselhos dos clubes de futebol. O racismo está muito presente dentro do futebol. O que a gente ainda não faz é uma discussão mais perene sobre o racismo no futebol brasileiro e mundial, visto que os casos de racismo acontecem no mundo inteiro e a FIFA já tentou trabalhar, a UEFA já tentou trabalhar, mas como eu disse, muitas vezes essas campanhas elas estão presas às denúncias e nós precisamos ir além. O futebol e o esporte podem ajudar a sociedade a incorporar valores melhores. Vale sempre lembrar de como houve um tempo em que era muito comum lançarem objetos no campo. Hoje em dia, depois de punições esportivas sendo aplicadas aos clubes, perda de mando de jogo, jogos com portões fechados, já parte da própria torcida acusar quem é a pessoa que jogou, se eventualmente alguém fizer isso, e assim, se essa pessoa for punida, for pega, flagrada ali na hora, o clube não sofre punição. Então, para casos de racismo, tendo essa cultura, acho que a gente pode avançar. É por aí, né, Marcelo? Os clubes não podem lavar as mãos, as federações, confederações. O esporte pode dar esse primeiro passo para evitar a impunidade. Perfeito. Eu acho que esse exemplo é um exemplo que a gente não gosta de usar, mas é o exemplo que a gente deve usar, né? A partir do momento que os clubes começaram a ser punidos pelos arremessos de objetos nos campos, o torcedor começou a ser mais atento, não preocupado com a questão social, mas preocupado que o clube não perca pontos. Eu acho que para a questão racial é o mesmo. A gente deve começar a punir os clubes ou, ao menos, responsabilizar aos clubes para que os torcedores comecem a ser mais vigilantes. Por exemplo, nessa imagem que está aí, os torcedores ao redor estão assistindo como se nada estivesse acontecendo, né? Está acontecendo ali, é um crime. Então, se começarmos a punir os clubes ou a responsabilizar os clubes, talvez os torcedores que estejam em volta, né, desses torcedores racistas comecem a não aceitar mais esse tipo de manifestação. Então o caminho é esse, né? Responsabilizar o clube para que o clube comece a fazer campanhas educacionais e de conscientização no combate ao racismo. E até aqueles realmente bem destacado por você. As pessoas assistem um crime como se fosse um show, né? E ainda se divertem com aquilo. É impressionante, a imagem é chocante, ninguém se manifesta e daí você fica claro que nem é uma pessoa tão próxima de quem está ali fazendo, mas as pessoas assistem aquilo como se fosse algo legal, bacana e tal. É impressionante. Olha lá. Esse caso que o Marcelo estava comentando, aquela imagem especificamente, é do jogo do Flamengo de ontem. E em casos como esse, né, o jogo foi fora de casa, acho que vale os próprios clubes brasileiros se unirem para combater esse tipo de situação e pedir para que os clubes de fora ajam em situações assim, né? Valeu, Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Essas camisas aí são do time do Observatório? Essas camisas aqui nós chamamos de camisa de jogo do Observatório. É um convite para que os torcedores vistam a camisa do Observatório e também porque o Observatório é um projeto social, né? Um projeto que não recebe verba de ninguém, assim. Então a camisa também serve para que a gente
consiga, com a venda das camisas, manter o projeto. Então já fica aqui o convite, vista a camisa do torcedor antirracista. Valeu, meu. Perfeito. Obrigado, viu? Um bom dia para você, bom final de semana. Vamos juntos aí nesta luta. Obrigado, Marcelo. Até mais. Agora 7h11, Jodá. Vamos todos vestir a camisa do antirracismo, muito forte isso.